É isso aí. Bom, o negócio é de começar, né? Chega de papo, se for entrando, vai pegando. Vou tirar isso aqui. Deixa eu mudar aqui para os slides. Então vamos lá, gente. Então a gente vai falar sobre limites, né? Quais são os limites? Até onde as pessoas podem entrar na nossa vida? Até onde que a gente pode entrar na vida das pessoas? Porque o limite é para os dois lados, né? Então, como a gente sabe, né, o que está acontecendo aqui dentro, certo? Porque muitas vezes, o que, que acontece? Às vezes a gente se sente afetado, a gente sente que alguma coisa não está legal, né? E aí começa a fechar a cara, né? Aí começa a sentir dor de cabeça, aí começa a passar mal, aí começa a doer aqui, doer ali, né? E não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Será que alguém está ultrapassando os nossos limites? Agora, quais são esses limites? Será que vocês sabem quais são esses limites? Então, a primeira coisa, né? A primeira coisa é conhecer os seus limites. Isso é a primeira coisa, tá? Porque você conhecendo, né, os seus limites, parece que pulou um slide a mais aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui. Ah, pulou, tá. Slide errado aqui. Então, aqui, estabelecendo, né, limites saudáveis. Então, primeira coisa, na verdade, é o que são limites. Conhecendo, a gente vai saber já já. Né? O que, que são limites? Né? O que, que são limites saudáveis na nossa vida? Né? Então, limites, ó, eu coloquei aqui, são diretrizes pessoais estabelecidas para definir o que são comportamentos aceitáveis e inaceitáveis por parte dos outros em relação a si mesmo, tá? Então, percebe, né? Não somente, né, quando eu vou estar falando aqui muito em relação àquilo que está acontecendo com você aí, tá? Mas veja o outro lado também, né? O que está acontecendo do outro lado, percebe? O quanto que você talvez não esteja invadindo os limites do outro lado, né? E o povo pessoal aqui do practitioner, né? Tem um lema legal, né? Que mapa é mapa, né? E é bem isso que a gente vai falar muito aqui, tá? Então, o que, que são limites saudáveis? Limites saudáveis, tá? Tá baseado o quê? Nos teus valores, naquilo que você vem buscando, até onde você acredita que as pessoas podem entrar na sua vida, né? Até onde que as pessoas podem te conduzir de um lado para o outro, até onde que as pessoas podem te dar sugestões, até onde que as pessoas podem querer estar junto com você, né? Até onde que as pessoas podem te exigir algo, percebe? Então, os limites saudáveis aí é perceber, né? Até onde que as pessoas podem entrar, até onde que as pessoas podem, né, invadir, né, a minha vida, passear dentro dela, né? Chega o próximo slide aqui. Então, ó, a gente pode ver três tipos de limites aí, né? Limites emocionais, limites físicos e limites digitais. Vamos começar pelo primeiro, limites emocionais, né? Então, percebe? Quando você chega para uma pessoa, né? Na verdade, você está com uma pessoa e essa pessoa começa a querer falar da sua vida pessoal, né? Então, imagina, né? Você é uma pessoa solteira e aquela pessoa está sempre perguntando para você: e aí, não tem namorado? Por que você não tem namorado? Né? Ou, se não um casal, né, que não tem filhos, e aí, quando vocês vão ter filhos? Meu, já passou da hora, né? Percebe? Então, é aquela informação que vai chegando, né, pra gente e que vai mexendo com o nosso emocional. Porque percebe, se uma mulher ela tá querendo engravidar e a toda hora alguém vem perguntar, e aí, por que não tem filhos? O que começa a acontecer aí dentro? Né? Qual é o sentimento que bate aí, nesse momento? Né? O que pega para essa pessoa?
né? O que que ela vem carregando? Quais são as frustrações? Quais são as dores? Sabe? Então, esse limite emocional, ele está muito ligado que às nossas dores, né? Aos nossos traumas, sabe? Aos nossos medos. Então, uma pessoa, ela chega e ela acaba invadindo, né, o nosso limite, às vezes com uma perguntinha de nada, com um negócio que, meu, é aquele negócio, você fala assim, as outras pessoas falam, nossa, ela ficou chateada só por causa disso, ficou de bico só por causa disso, né? Nossa, como é sensível. Já ouviram isso uma vez, né? Alguém chegar e falar, nossa, como aquela pessoa é sensível, tá louco? Uma palavrinha que eu falei, ó, já ficou daquele jeito. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Sim ou não? Depois me fala, eu tô vendo aqui no meu que o slide aqui, né, ele ficou embaixo do ao vivo. Para vocês está assim também? Eu não sei se é só no meu aqui. Depois me fala se vocês estão conseguindo ler aí. Senão eu dou uma baixadinha nele aqui, tá? Entendeu, pessoal? Já aconteceu alguma vez aí com vocês? Entendeu? E se tiver alguma pergunta, pessoal, já começa a colocar aí, ó. Tem gente, a Elis falou aqui, tem gente que faz de propósito mesmo. Tem. É aquele negócio. Meu, irmão e irmã, irmãos, né? Irmãos, criança tem um poder de atravessar, de invadir limite emocional que é fantástico. A criançada tem esse poder. Tanto é que, quando a gente fala de bullying, o que a gente está falando de bullying? É invadir um limite emocional. Tá? Que é bem isso aqui, Liz. Deixa eu ver aqui. Está embaixo do ao vivo, né? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Espera aí. Que a gente faz ao vivo. Opa, apaguei ele. Volta. Que a gente faz ao vivo. Só que vai pegar um pouco na minha cabeça aqui, mas tudo bem. Tudo bem, bem, bem. Deixa eu baixar eu um pouquinho aqui também. Pronto. Baixei eu um pouquinho aqui também. Vai ficar um pretinho lá em cima, mas tudo bem. Entendeu, pessoal? Vamos lá. A Alice colocou aqui. Sim. Não dá para ler direito. Se puder baixar, fica melhor. Baixei. Tem que raspar a careca. É isso aí, Chafique. Boa noite. Ó, boa noite pro povo que entrou aí, viu? Tamo junto. Tá? Agora já ficou melhor. Agora tô vendo aqui no meu, já dá pra ler. Então, pessoal, limites emocionais, né? E limites emocionais talvez seja o que pega mais para as pessoas, tá? Tem o limite físico? Tem. Limite físico é, por exemplo, aquela pessoa, a gente vê muito isso dentro do líder trainer, né? Aquela pessoa que não gosta de abraço, né? E ali no comecinho do líder trainer, ela já começa a se sentir desconfortável, né? E ali o objetivo é dar uma invadida mesmo no limite, né? Mas aquela pessoa que não gosta de ser abraçada, né? Aquela pessoa que não gosta de ficar tocando, né? Os auditivos têm muito isso, né? Não gosta muito de toque, de encostar. Em compensação, os sinestésicos, né? Sai da frente, né? Da pessoa querer mudar você de lugar. Não, acho que você está desconfortável aqui. Deixa eu te mudar de lugar. Vou colocar você aqui. Nem pergunta se você quer, se não quer. Então, percebe? Invasão aí do limite emocional, do limite físico e limites digitais que acontece muito hoje. Muito hoje. Quando a gente fala de limites digitais, a gente está falando de rede social. Acontece ou não acontece, gente? Agora tem papo aqui para dar e vender, né? Quantas vezes, né, você está ali no teu WhatsApp e de repente, né, vem uma informação que acaba te afetando, né? Uma pessoa te mandando fazer alguma coisa, te pedindo alguma coisa. Vocês têm algum caso aí, né, disso acontecendo?
uma pessoa compartilhando uma informação que você não queria que compartilhasse de jeito nenhum. Eu lembro de um caso, eu quase falo de quem que é aqui, entendeu? Uma pessoa muito querida minha, entendeu? Que ele foi, né, para casa de um amigo, né? Na verdade não é nem um amigo, é um parente, né? E estava lá, churrasco, batendo papo e conversando, né? Beleza, passou o fim de semana, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele assim: pô, cara, ficou legal aquela foto no Insta lá, né? Lá do seu churrasco com o fulano. Ele falou: o quê? Foto? Não, não fez isso. Ele não fez isso. Ele não postou uma foto minha, né? Isso sem me pedir autorização. Olha a baita invasão de limite digital. Acontece ou não acontece, gente? A Liz já colocou que sim, muito. Percebe? Direto, né? Direto, né? Da pessoa pegar e compartilhar uma informação, né? Sem pedir autorização, sem pedir sugestão, sem falar se pode ou não pode. Tá fazendo sentido, gente? Né? Esses 3 limites aí no seu dia a dia, né? Muitas vezes sendo invadido. E de novo, deem atenção o quanto talvez vocês estão invadindo também esses limites das pessoas, né? Que te cercam, que fazem parte da sua vida. É porque é dos dois lados que isso acontece. Então vamos seguir aqui. Chega o próximo slide. Então, por que limites são importantes? Né? Por quê? Pessoal, que limites são importantes? Para criar e manter relacionamentos equilibrados e respeitosos. Simples assim. Entendeu? Simples assim que limites são importantes. Porque é aquele negócio, a partir do momento que você se sente invadido, né? Qual é a primeira coisa que te vem à mente? Essa pessoa não me respeita. Eu não consigo ficar perto dessa pessoa. Eu não consigo estar com essa pessoa. Percebe? O relacionamento vai para a cucuia. E quando a gente está falando, né, de limites saudáveis, a gente não está falando de limites saudáveis só lá com papai e mamãe. Tá? A gente está falando de limites saudáveis. Lembra lá a live que eu fiz de sistema? Dos seus sistemas. É na empresa, é no relacionamento amoroso, né? O casal, é com a família, com os amigos. O amigo tem umas invasão que não é brincadeira não. Né? Com os amigos. Não é, gente? Então, são todos, né? Todos os sistemas aí, né? A gente tem que dar atenção. Qual é o limite? Qual o limite para que eu esteja confortável? Porque a grande importância disso é exatamente você saber e a pessoa saber até onde vai o seu limite. E para isso, vamos lá para o próximo slide. Então, continuando aqui só em relação a por que são importantes, tá? Os limites são importantes porque, primeiro, né, promovem o respeito mútuo. Então, promovem o respeito entre as partes, entre os dois lados aí, né, dessa moeda. Né? Segundo, permite o quê? Uma comunicação clara, direta. Né? E é importante deixar claro quais são os seus limites. Depois, protegem a nossa energia e saúde mental. Saúde mental. A Lisa aqui, ela faz atendimento também, tá? Como eu, a Sirlene acho que está aqui também, eu vi a Sirlene aqui, atendimento. A Thaís está começando. Então, quanto que isso acontece dentro do SED de análise? Geralmente, quando as pessoas chegam e sentam nessa cadeira, é porque alguém está invadindo o limite delas. Percebe? Alguém está invadindo o limite delas. Simples assim. Porque, na verdade, elas estão se sentindo invadidas. E outra coisa, né,
o que acontece aí, eles ajudam a evitar o esgotamento e o ressentimento. Então, percebe como que você fica, né? Como que você fica quando as pessoas estão invadindo o seu limite? Né? Deixa eu mudar o slide aqui. Porque o que é importante? Né? A gente está falando muito aqui do limite. Né? O que é o limite? Eu acho que está bem claro isso. Né? Mas será que você sabe? Né? Foi até onde eu estava começando a live. Será que você sabe quais são os seus limites? Será que você sabe até onde, né, vai os seus limites? Espera aí, o Shafiq colocou aqui. Ricardo, minha filha faz aniversário e eu vou postar uma foto dela. E preciso pedir autorização? Olha só, né? Legal essa pergunta, Shafiq. Então, ó, Ricardo, minha filha faz aniversário. Eu vou postar uma foto dela. É preciso pedir autorização? Ó, primeira coisa, se é filha, você já tem uma noção, ou deveria ter, dos limites do seu filho. Assim como você tem certeza que deseja muito, né, que os teus filhos já conheçam o seu limite. Né? É diferente quando você vai postar uma foto, né, de uma pessoa que você não tem muita intimidade, que não está se relacionando sempre, entendeu? Para você é normal postar a foto. Então, para mim, é normal catar uma foto ali, tirar e postar, como eu postei da minha sobrinha, né? Nesse final de semana, que foi a formatura dela. Então, do baile de formatura dela, que eu postei a foto ali. Entendeu? Mas ela gosta de estar na internet, ela gosta de fotos postadas dela. Ela estava postando um monte de fotos, certo? Agora, se ela não tivesse postando nenhuma foto ali, entendeu? Se ela não quisesse nem que tirasse muita foto dela, se ela não quer que tire foto dela, né? Você acha que ela vai querer que poste uma foto dela? Em qualquer lugar que seja? Nem que seja na parede, né? Então, e se você não tem, né, a certeza sequer se a pessoa gosta ou não gosta, o caminho é o quê? Perguntar, gente. O caminho é perguntar. Show pela pergunta, Shafiq. É perguntar. Entendeu? Filha, essa foto ficou linda. Posso postá-la no meu Insta? Ponto. Né? E aí você já vai saber. Né? Então, percebe? Comunicação. A gente fez live já de comunicação. Né? O quanto é importante a comunicação. Quanto que é importante a comunicação. Né? E o que acontece muito é que as pessoas não se comunicam. Por quê? Ah, é normal. Todo mundo gosta. Né? Todo mundo gosta de foto postada na internet. Todo mundo. Né? A gente brinca dentro da Pratisha, os chineses, os russos, os angolanos, todos gostam de foto postada na internet. Né? Então, quando eu falo todo mundo, eu estou falando de mim, eu não estou falando dos outros. Tá? Eu estou falando do que eu gosto. Então, primeira coisa é perguntar. Posso? Legal? A Alice colocou aqui. Será importante que ela consinta sobre postar a foto. Se ela gosta da foto, se ela gosta da foto, sempre pergunto antes de postar. Ó, legal, né? É esse o caminho, né? Que a Alice fala aqui. Sempre perguntar. Outra coisa que acontece muito, né? A pessoa gosta de foto, quer postar foto na internet e tal. Só que naquela foto, meu, ela se olhando ali, ela tá se achando horrível. Você olhou, tá lindo, tá fantástico, não tem problema nenhum. Mas para a pessoa, não tá legal. Manja, aquela pessoa que desse lado aqui tira foto, desse aqui não, é só desse. Foto desse lado não pode postar. Tem ou não tem? Percebe? E isso dentro dos treinamentos, às vezes acontecia muito. Né? Às vezes acontecia muito e não era foto postada na rede social. Eram as fotos que a gente colocava dentro do grupo. Né? Para quem quiser ir pegando as fotos ali. Né? Não era postada. E a pessoa fala, nossa, você colocou essa minha foto aí? É que aparece mais gente aí. Entendeu? Aparece mais pessoas aí. E outra coisa, dentro do treinamento é assinado um termo, né, que pode postar as fotos. Essa é a grande diferença. Certo?
Mas o quanto que a pessoa não se sente confortável em se ver ali, daquela forma que ela está naquela foto. Então, por esse que a Thaís colocou aqui, todo mundo quem, né, Thaís? Por isso que é importante o quê? Perguntar. Simples. Uma simples pergunta. Ó, ficou linda. Eu posso colocar lá no meu Insta? Eu vou colocar lá, né? Para você repostar se você quiser. Tão simples, né, gente? Mas às vezes dá uma complicação, tá? Então, o que é necessário? Conhecer os seus limites, entender o que você valoriza e o que tolera em suas relações. Então, primeira coisa é parar e entender, né? Até onde que vai o meu limite? O que eu aceito? O que eu não aceito? Porque muitas vezes, tá? O que acontece? A pessoa não sabe qual é o limite dela. Ela se afeta, ela se incomoda, certo? Mas ela não sabe qual é o limite dela. Sabe aquelas pessoas que só dizem sim? Sim, 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 sim. Não consegue dizer não para ela, para nada. O que está acontecendo com essa pessoa? Né? Por qual motivo que essa pessoa está desconfortável com todos os sims que ela está falando? Porque ela está permitindo que as pessoas invadam os limites dela, que talvez ela nem saiba exatamente quais são os limites dela. Então, primeira coisa, né? Autoconhecimento. Né? Já que eu falo em todas, eu vou falar nessa também. Então, é se conhecer. Né? O que é importante para mim? O que eu valorizo? Né? O que está dentro dos meus valores? Né? O que não fere, né, a minha forma de ser? Né? O que eu tolero dentro das relações, dentro dos relacionamentos com as pessoas? Sabe? Já fica. Perde o sentido quando você pede. Então, aí, Shafiq, você quer fazer surpresa, né? Surpresa. Ó, vou contar uma coisa de surpresa. Surpresa pode ser para os dois lados. Simples assim. Né? Surpresa pode ser para os dois lados. Eu lembro uma vez, né, que a gente organizou uma festa de aniversário para um amigo, chamou o pessoal, né, e estava certo dele aparecer lá no local, né, tudo certo, né? Ah, tá hora eu tô aparecendo por aí, beleza, e tá, vem cá, quero te dar um abraço e tal. E aí te, né, comprou bolo, salgadinho, né, tudo mais, e aí tava lá a turma tudo esperando. Aí passa 15 minutos, meia hora, chegando quase uma hora, cadê o cara, meu? Né? Aí cara, telefone, e aí? O que tá acontecendo? Você não ia passar aqui? Ah, cara, cheguei cansado em casa, bicho. Tomei um banho, cara, eu vou dar. Vou dormir, vou cair na cama aqui, não tô afim de sair, não. Amanhã eu passo aí e te conversa. Falei, cara, aí tive que contar a surpresa pra ele. Cara, olha aqui, né? Aí filmei. Olha quem tá aqui te esperando aqui. Ah, cara, que bom, tal, né? Mas não tô afim de ir pra ir agora. Eu nem queria. A gente tava meio invadindo o mapa dele, né? Aí beleza, falei, então espera aí, né? Cantamos parabéns, né? Mostrei o bolo, falar, agora a gente vai comer teu bolo, tá? Simples assim. Então, surpresa, já fique. É pros dois lados, tá? Às vezes a gente fazendo uma surpresa pra alguém, a gente tem uma surpresa maior ainda. Então tomar cuidado com surpresa. Mas beleza, é. Mas é importante, tá? É importante, né? Principalmente se você não sabe se a pessoa vai gostar ou não. Se você tem alguma dúvida, primeiro, se você tiver uma duvidazinha, pergunta, né? Porque se você não tiver a duvidazinha, é porque você tem certeza que pode gostar e tá tranquilo, de boa. Então, simples assim. Então, vamos lá. É... Então, primeira coisa, né? Para a gente começar a se conhecer, para a gente começar a entender quais são os nossos limites. Então, reflita aí sobre as suas experiências passadas, né? Para e começa a entender, né? O que acontecia lá no passado que você não gostava muito, que não era legal para você. Por exemplo,
uma coisa que eu não gostava muito lá no passado era do dia do meu aniversário. Não gostava, né? As pessoas vinham dar parabéns, eu não gostava. Eu não queria nem que lembrasse muito do meu aniversário, né? E tudo por causa de uma festa de aniversário que não foi legal. Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos. E de lá para cá, nem fazia questão, né, de comemorar muito o meu aniversário. Percebe? Então, começar a dar atenção, quais são as experiências do passado que te afetaram, que você se sentiu invadida, invadido. Percebe? Que você percebeu que estavam ultrapassando os seus limites, né? Passando por cima dos seus valores. Né? Começar a dar atenção a isso para quê? Para você começar a filtrar, né? E conhecer, quais são realmente os seus limites. Tá? Outra coisa, reconheça as suas necessidades emocionais e físicas. Né? O que você vem buscando? Né? O que te afeta emocionalmente? O que você gosta, né, fazer em relação ao contato físico? E quando a gente fala de contato físico, é em relação a locais. Por exemplo, né, você está aqui na sua sala, bonitinho, sozinho, aí de repente, né, o chefe chega e fala, ó, vou colocar mais uma pessoa aqui do teu lado. Vai, chega mais para lá na mesa ali, entendeu? Vai ficar mais uma pessoa aqui do seu lado. Quer dizer, isso já começa a me afetar. Aí você fala assim, bom, o chefe pode tudo. Aí outro papo, mas de uma forma ou de outra, né? Você pode até chegar para o teu chefe e falar, cara, dá para a gente negociar isso? Não. Não. Percebe? Mas, né, te afetou ali, né? Passou do teu limite. Outra coisa, ouça o seu corpo e as suas reações emocionais. Então, é aquele negócio, aconteceu alguma coisa? Começa a tentar entender o que aconteceu aí. Lembra aquela palavrinha mágica que eu já falei em outras lives? Se pergunta por qual motivo eu estou me sentindo assim, né? Por qual motivo que isso começou a me afetar? O que está acontecendo? Porque aí você volta lá para a primeira, você começa a refletir experiências passadas, né? Você começa a perceber quais são as necessidades emocionais e físicas. Então, se perguntar, ok? E definir claramente para você quais são suas prioridades, quais são seus valores, certo? O que você vem buscando e entender que os teus valores, né, os teus limites são diferentes do limite do outro, percebe? São diferentes do limite do outro. Por quê? Muitas vezes, né, a gente invade o limite dos outros e os nossos são invadidos exatamente por quê? Porque a gente acha que todo mundo é igual. Né? Se eu gosto de brócolis, todo mundo tem que gostar. Isso é outra invasão, né, de limite. Eu lembro do Eli, né? O Eli, quando ia comer pizza lá, que sobrava lá, né? Que estava sobrando, ele já catava e falava, não, você vai comer essa, você vai comer essa. Né? Ele não tá aí não, né? Pra zoar ele. Vai comer essa, ele colocava no prato de todo mundo. Pra acabar com a pizza que estava ali. É. Baita de uma invasão de mapa. Né? Quando a gente fala de invasão de limite, eu falo de invasão de mapa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. 18/4, Liz, está chegando. Entendeu, pessoal? Então, primeira coisa, começar a entender, né, o que está acontecendo aí dentro. Se conhecer. Sabe? Geralmente o que acontece é a pessoa vir para um set de análise ou para um treinamento para entender o que está acontecendo com ela. Né? É legal? É um caminho? Sim, show. É um caminho. Entendeu? Mas dá para você começar a fazer esse caminho sozinho. Dá para você começar a entender por qual motivo que aquela pessoa te incomoda tanto. Você pode ter certeza que as pessoas que te incomodam
são pessoas que costumam invadir os teus limites. E aí, teu limite deixa de ser saudável. Simples assim. Né? Então, é entender, percebe? Quando você começa a entender, você começa a perceber por qual motivo, né, aquela pessoa, aquele acontecimento, aquele tipo de momento te afeta. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido aí? Vai fazendo sentido? Tá fazendo sentido. E eu não vou nem pedir, nem invadir o mapa de vocês, falando para você. Fala, pessoal! O que vocês estão sentindo aí? Porque eu vou fazer essa pergunta agora para vocês. Ó, eu quero que vocês agora, manda para dentro essa pergunta aí. Entendeu? Vai buscar lá. Informação. Lá dentro. É o momento de vocês com vocês aí agora. Então, pense em um momento recente em que você se sentiu sobrecarregado, irritada, desrespeitada, e serve para os garotos também, sobrecarregado, irritado, desrespeitado. E aí eu te pergunto, o que isso revela sobre os seus limites pessoais? Para, pensa, começa a buscar isso. Começa a buscar aí um momento em que você ficou baita irritado, entendeu? Decepcionada, desrespeitada, sobrecarregada ou sobrecarregado, entendeu? Para e lembra, só lembra desse momento. Pode ter sido hoje, pode ter sido, né, semana passada, ontem, mês passado. Só lembra desse momento. E aí você revendo esse momento, entendeu? Percebe por qual motivo que aquilo aconteceu. Por qual motivo que você sentiu ali, né, invadido. Estou dando um tempinho para vocês aqui. Se vocês quiserem colocar aí, né? Caraca! Caindo fichas, né? E é importante. Enquanto isso, eu vou mudar de slide aqui para a gente dar sequência. Então vamos lá. Ah, não tinha mudado para vocês, né? Tá aí agora. É que eu não consigo ler aqui, pessoal, então eu deixo maiorzinho aqui para mim ler. Então tá aí, ó, tá? Pense em um momento recente em que você se sentiu sobrecarregada, irritada ou desrespeitada. O que isso revela sobre os seus limites pessoais? E dessa forma, né, você percebendo que isso te revela, o que é importante agora? Mais importante, talvez, né? Porque a gente volta lá na outra live, comunicação. É você comunicar os seus limites. É você falar para as pessoas quais são os seus limites, né? A comunicação assertiva é essencial para garantir que os seus limites sejam entendidos e respeitados. Então, percebe o quanto que às vezes a gente briga com pessoas, né? Porque elas estão invadindo o nosso limite, mas a gente nunca falou para a pessoa que a gente não gosta daquilo, que a gente não quer aquilo, né? A gente muitas vezes só age o quê? Com ignorância, brigando, contestando, reclamando, mas não chega e fala, ó, meu, eu não gosto quando fala isso para mim, porque me remete a um momento que não foi legal na minha vida. Né? Como eu falei ali no começo, né? Uma mulher que está querendo engravidar e as pessoas falam, e aí? Né? Quando que vai ficar grávida? Quando que nasce pequenininho? Né? A pessoa chega, poxa, evita falar nesse assunto. Né? Eu estou passando um momento que não é legal em relação a isso. Ou eu decidi que eu não quero. Né? E eu não gosto dessa forma de ser cobrada em relação a algo que eu não quero. Quando que você vai casar? Não,
eu não vou casar, não quero casar. Estou bem assim. Então, por favor, evite falar sobre isso. Sabe? Então, deixar claro para as pessoas, né, quais são os seus limites. Percebe? Não, eu prefiro ficar sozinho aqui. Se houver essa possibilidade, eu produzo melhor sozinho. Entendeu? Eu não estou produzindo bem? Eu não estou eficiente naquilo que eu estou fazendo? Então, pô, quebra o meu galho. Deixa lá, ó. O Carlos ela adora bater papo com todo mundo, um monte de gente em volta dele. Coloca lá. Percebe? Então, é o falar. Comunicar. O que está pegando aí, realmente? Entendeu? Então, é importante o que, pessoal? Primeiro, ser claro e direto. Então, seja claro e direto sobre o quê? Sobre os seus limites. Comunique isso às pessoas. Outra coisa, pratique a empatia. Por quê? A pessoa lá do outro lado, né, ela não sabe o que está acontecendo. Você, com certeza, já passou pela mesma situação. De falar algo e depois perceber que, né, você deu uma passada do ponto. É ou não é, gente? Deixa eu dar uma levantadinha na minha câmera aqui. É ou não é, gente? Né? Você perceber que você passou do ponto. Entendeu? Então, pratique empatia. Entenda que, né, enquanto o outro lado não sabe o que está acontecendo com você, ele não sabe até onde vai o teu limite, né, o que te afeta quando, né, toca naquele assunto, o que te afeta quando toca em você, percebe? O que te afeta quando posta alguma coisa sem te perguntar se pode ou não. A pessoa só está fazendo o caminho que ela acredita que é normal, como você muitas vezes faz. Simples assim, gente. Tá? Outra coisa, mantenha a calma e o controle. Né? Respirar. Né? Por quê? Dessa forma você consegue transmitir a tua informação sem brigar, sem reclamar, né? Sem ser de uma forma agressiva. Entendeu? A gente sabe o quanto é importante o não verbal, então use uma linguagem corporal assertiva, né? Falando exatamente da não agressividade, né? E, por último aí, esteja preparado para negociar. Por quê? Porque talvez, né, o chefe que vai colocar a pessoa aqui não tem outro lugar para colocar. Então, negociar. Fala, não tem como colocar mais uma mesa aqui, chefe? Em vez de dividir a minha mesa aqui, eu sei que ela é grande e tal, mas em vez de dividir, né, já estou com a minha bagunça espalhada aqui, não tem como colocar mais uma mesa? Então, negociar. Thalita colocou aqui, é necessário ensinar as pessoas de como queremos ser tratados. Sim, simples assim. Porque as pessoas não sabem. Se você não falou, se você não contou para elas, como elas vão saber como que você quer ser tratado? Como elas vão saber qual é o seu limite? Como elas vão saber que você não gosta disso ou daquilo? Sabe? Como elas vão saber que quando fala sobre isso, te leva para um momento lá do seu passado que não é legal, que te machuca? Como ela vai saber? Se você não falar. Se você não deixar claro isso. Então, o que é importante, pessoal? Comunicar. Comunicar para as pessoas. E quando que isso vai acontecer? Quando essa pessoa fizer um movimento de invadir o teu limite. Ali você vai falar, ó. Hoje aquele negócio que você está lá na fila do self-service, com o seu pratinho, isso é físico, limite físico. E a pessoa não, ó, come mais salada, porque isso é bom para você. Você tem intestino preso, come mais salada. Não, pode colocar salada aí. Não, pode não. Tira não, vai comer tudo isso aí.
Só parar e pensar, né, o quanto que os nossos limites não foram invadidos na nossa infância, pela nossa mãe, pelo nosso pai, porque eles achavam que a melhor forma da gente fazer era aquela. É como eles sabiam educar, é como eles acreditavam, né, que era o melhor que eles estavam fazendo para a gente. Então, a gente tem várias crenças aí que acabam limitando a gente no dia a dia, exatamente por quê? Porque foi alterado um limite nosso ali. Foi colocado uma outra informação. Não, desse jeito não, é assim. Entendeu? Não, pode parar, tem que ficar quietinho. Né? Ficar quietinho aí. Certo? Ele é tímido. Sou eu, né? Ele é tímido. E aí você fica alimentando essa timidez. Ok? Deixa eu descer mais um pouquinho isso aqui. Oh, tá bom, deixa eu ver. Tá claro isso, pessoal? Se tiver perguntas, podem fazer, tá? Não vai invadir, com certeza, tá, o meu limite. Tá? Pode ficar tranquilos, não vai invadir o meu limite. Vamos lá. Próximo slide. Lidando com a rejeição. Tá? E fiquem sempre cientes que vai haver rejeição. É aquele negócio que eu falei, nossa, mimizenta, tá louco, qualquer coisinha já fica assim, já fecha a cara, né? Já não quer conversar. Então, ao estabelecer limites, podemos nos deparar com resistência ou rejeição. Essa resistência, essa rejeição, né, eu volto do que eu falei agora há pouco para vocês. Papai e mamãe. Entendeu? Você não ia fazer o que você queria fazer. Você ia fazer o que tem que ser feito. Pela cartilha de quem? Papai e mamãe. Sabe? Então, ali a gente já começou a ter a rejeição que a gente teve que aceitar. Né? Mas passou essa fase, gente, é começar a entender. Aí eu volto de novo para as pessoas que só falam sim, 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 sim. Entendeu? Por quê? Ninguém, ela não permite, né? Ela não se permite se colocar numa posição de não aceitar aquilo que está chegando de informação, aquilo que está chegando, invadindo o limite dela. Ela não se permite. Né? E aí, o que ela faz? Ela permite que todos invadam, né, os limites dela. Vocês conhecem alguém assim? Que só fala assim? Sim. Né? Outra coisa, aquelas pessoas que só pedem desculpa. Meu, ela está fazendo algo que, né, que não está afetando ninguém, mas ela está sempre pedindo desculpa, ela está sempre incomodada com tudo que está acontecendo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Está sempre incomodada com aquilo que está acontecendo. Então, a gente, com certeza, né, no meio do caminho, vai se deparar com as rejeições. Tá? Isso é fato, gente. Então, a gente tem que estar pronto o quê? Primeiro, para se manter firme e gentil, tá, gente? Firme não é agressiva, nem agressivo. Né? Então, se manter firme para quê? Para chegar e comunicar. Lembra que eu falei de comunicar? E comunicar, né? Por qual motivo que aquilo não é legal para você. Entendeu? Por qual motivo que aquilo te afeta. Então, comunicar. Entendeu? Passar essa informação para frente. Né? Acabei de falar de desculpe aqui. Ó. Não se desculpe por estabelecer limites. É aquele negócio da pessoa falar assim, então, eu não vou almoçar agora, percebe? Porque eu não gosto de comer essa hora. Mas desculpa, tá? De não ir com vocês. Por favor, me desculpa. Hã? Vamos tomar uma cervejinha? Não, pessoal, tô afim, eu tô tomando remédio. Eu não vou, desculpa, mas eu não vou sair com vocês hoje para tomar cerveja.
Conhecem pessoas assim, pessoal? Meu, ali é o teu limite, você não tem que pedir desculpa, entendeu? É aquilo e acabou, pronto, entendeu? Sempre sim, entendeu? Tranquilo, pessoal? Então, simbora. Vou pegar uma perguntinha aqui. Prepare-se para repetir os seus limites, né? Então, explicar, falar para a pessoa, né, quais são os seus limites e ponto, né? É isso e acabou, né? Eu não quero mais alface no meu prato. Dá licença, por favor. Obrigado. Não, eu quero respeito. Você vai me respeitar? Não, porque você está me desrespeitando você fazendo isso. Essa é a forma de você mostrar para a pessoa quais são os seus limites. Entendeu? Independente do que a pessoa acha que você tem que fazer ou não. Reconheça quando é a hora de se afastar. Tá? E se não tiver jeito, pessoal, é aquele negócio. Você já fez de tudo, né? E não adianta. A pessoa não respeita os teus limites, né? Ela está sempre invadindo seus limites. Aí é hora de você ver se você não tem que se afastar, você não tem que, né, deixar de lado, né, essa pessoa, esse relacionamento, seja lá o que for. Pessoal, está fazendo sentido para vocês? Tudo isso? O quanto que é importante aí a gente dar atenção aos nossos limites, o quanto é importante a gente respeitar os nossos limites, porque aqui eu estou falando, né, das pessoas respeitarem os nossos limites e vice-versa. Entendeu? Agora a pergunta é, o quanto que você está respeitando os seus limites? O quanto que você está dando atenção, né, e impedindo, né, que invadam os seus limites? Ah, tá tudo bem, estou acostumado. Nunca faz o que eu quero, nunca faz do jeito que eu gosto. Então, o quanto que você vem se respeitando? Né? Porque talvez esse seja o ponto mais importante em relação a limites saudáveis. Percebe? Porque se você não respeita, né, ou não faz ser respeitado os seus limites, como que você vai querer que alguém respeite os seus limites? Como que você vai querer que as pessoas, né, entendam quais são os seus limites e respeitem os seus limites, né, se você é totalmente flexível em relação a isso? Então, talvez essa seja a hora de realmente buscar apoio, né? Um terapeuta, um amigo próximo, né? Para entender por qual motivo está acontecendo isso. E talvez seja problema de baixa autoestima, amor próprio. Né? Legal, Liz, está ali, está fazendo total sentido. Então, a gente tem que começar a parar e perceber, né, o quanto eu estou me respeitando. Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você a todo momento. A toda hora você tem que fazer essa pergunta para você. Sempre que você se sentir afetado, se pergunte, né, o que eu estou permitindo que aconteça? O que eu estou, né, num padrão, deixando que venha a acontecer aí? Rotina, né? Rotina é. Ó, engasguei com a palavra. Numa rotina, no dia a dia, o que você está permitindo que aconteça? Né? Que vire rotina na sua vida. Então, é entender isso, porque a partir do momento que você começa a entender o que você realmente merece, o que você deseja, você começa a se respeitar. Né? Você começa a exigir respeito de quem está com você. Né? De quem faz parte desse teu relacionamento. Tá? Seja na empresa, seja com amigos, seja um casal,
seja com a família, seja consigo mesmo. E esse talvez seja o relacionamento mais importante, você com você. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo aqui. E a partir do momento que você já conhece os seus limites, né? Você já começou a ir para cima em relação à rejeição e, né, fortalecer aquilo que você busca, fortalecer aquilo que você quer. Então, é hora de você fazer a manutenção desses seus limites, né? Porque estabelecer os limites é apenas o primeiro passo, né, dessa jornada toda. Então, primeira coisa, seja consistente no que você quer. Sabe aquelas pessoas que numa hora quer uma coisa, noutra hora quer outra, numa hora quer que haja de uma forma, noutra hora, né? É aquele negócio, não, eu não quero que ninguém brinque comigo. E aí, de repente, tá lá brincando com todo mundo, enchendo o saco de todo mundo, mas ela não quer que brinque com ela, né? Mas ali, quando ela está brincando, ela até permite. Até alguém falar alguma coisa que ela não gosta. Aí ela se fecha de novo, né? E percebe? Não tem nada de consistência aí, né? Chega a ser até incongruente. Então, primeira coisa, dentro desses seus valores, dentro desses seus limites, seja consciente daquilo que você quer, né? Dentro da revisão, dessa manutenção dos seus limites, revise, né, os seus limites regularmente. Por quê? Porque a gente muda. A vida muda. A vida muda a gente. A gente está num processo de mudança diário, né? Se não for instantâneo, a gente está mudando. Quantas vezes, às vezes assistindo um documentário, um filme, uma novela, uma série, e cai uma ficha para você lá e você começa um processo de mudança. Num treinamento, lendo um livro, conversando com um amigo, fazendo uma terapia. Quantas vezes, né, isso não acontece? Quantas vezes você já não mudou na sua vida? Se você falar assim, não, eu sou igualzinho como eu era antes, alguma coisa está errada, né? Porque é normal do ser humano esse processo de mudança. A gente está a todo momento, né, mudando os nossos gostos, mudando a forma de enxergar o mundo, mudando em relação à nossa percepção perante o outro. Então, dê atenção, né? Dê atenção, revisando esses teus limites aí. Esteja aberto a ajustes. Percebe? Não tem problema nenhum. Percebe? Meu, até ontem ele não gostava, ela não gostava disso. Hoje chegou aqui dando abraço em todo mundo, né? Até ontem não gostava de ser abraçada, né, de contato físico, e hoje já chegou aqui, né, abraçando todo mundo. Acontece muito isso depois de um treinamento. Ele até brinca, a pessoa vai chegar abraçando até o porteiro do prédio. Acontece ou não acontece, gente? Então, percebe? Então estejam abertos aí a fazer o ajuste, a fazer as mudanças que forem necessárias, né? Comunique essas mudanças para as pessoas, para os outros, né? Até explica, ó, fui num treinamento, ou fazendo análise, né? Num set de análise, né? Caiu um fichão e eu entendi por qual motivo que eu não gostava de abraço. Poxa, e agora eu percebo o quanto isso me fazia falta, o quanto eu renegava isso, porque lá, na minha infância, me negaram um abraço. E eu nunca mais quis saber de ser abraçado e de abraçar ninguém. Percebe? Então, processos de mudança estão acontecendo a todo momento na nossa vida. Todo momento. Sabe? E reforce os limites quando necessário. Então, manutenção dos limites. Quando você percebe que, esqueceu que eu não gosto disso e está fazendo de novo. Como o Shafiq falou aqui, esqueceu e já postou uma outra foto minha no Instagram.
né? Na rede social. Deixa eu avisar lá, ó. Não gosto. Faz favor, tira lá, vai. Percebe? Entendeu? Então, esteja sempre revisando esses seus limites. Tá claro isso, gente? Lembra, se tiver pergunta, ou se tiver algum caso aí legal para dividir com a gente aí, porque assim todo mundo aprende também, né? E a gente adora aprender. Deixa eu ver que horas são. Nossa, já deu 9 horas já. Ok, pessoal? Então, é isso, né? Então, relembrando aqui, tá? Primeiro, né? Perceba a importância dos limites. Então, os limites são importantes para quê? É essencial para o bem-estar pessoal e para construir relacionamentos respeitosos e equilibrados. Porque se eu respeito o seu limite, você respeita o meu limite, você concorda que a gente está em harmonia? A gente está em equilíbrio? Está tudo show? Tudo está acontecendo da melhor forma? Né? A gente está convivendo em harmonia, em paz, união, né? Tá cantando junto, tá se divertindo junto. Olha que simples que é a vida, sabe? Respeito, né? Eu entender, né, como o outro funciona e permitir que o outro entenda como eu funciono. Porque eu não posso obrigar que o outro, né, faça algo para mim que eu não falei para ele que eu gosto ou desgosto. É simples, tá? Segundo aqui, é que a gente já falou, identificar os seus limites. Então, conhecer-se é o primeiro passo para estabelecer limites eficazes. Autoconhecimento. Falo isso em todas as lives. Então, primeiro passo, gente, né, é se conhecer, entender. Né? Porque é fácil eu falar, eu não gosto disso. Tem um motivo. Porque a partir do momento que você entende o motivo, talvez você comece até a gostar. É o que eu falei aqui, das pessoas que às vezes saem de um treinamento, detestava o abraço, não queria contato físico com ninguém, e de repente sai de lá abraçando todo mundo. Sai de lá só no love, percebe? Aquela pessoa amargurada, né? Que não queria que ninguém chegasse perto. Né? Tem o caso de uma treinanda, meu, e ela não sabia para que motivo que ela veio ao mundo. Ela não servia para nada. Ela não era à esquerda. Né? A vida dela era um nada. Um nada. Né? As pessoas falavam para ela, né, quanto ela era bonita, né, o quanto que era importante ela se dar valor. Né? Ela falou, não, para. Não quero nem ouvir isso. Né? Pode parar. Eu sei que eu não sou nada disso. E a partir do treinamento, né, meu, abriu o mundo na frente dela. Abriu o mundo na frente dela. Ela resolveu algo lá da infância dela. Algo que ela escutou e veio carregando uma vida inteira. Uma vida inteira não, porque ela está viva aqui, então não terminou a vida. Então, até esse momento da vida. Percebe? E é isso. Né? Então, a partir do momento que a gente identifica, grandes chances de a gente começar a aceitar aquilo que a gente estava negando até aquele momento. Percebe? Depois, o que mais que a gente falou aqui? A gente falou aqui também de comunicação assertiva. Né? Então, informar aos outros, falar para os outros quais são os seus limites. Então, aprender a comunicar os seus limites de forma clara e assertiva é crucial. O outro, entendeu? Não tem bola de cristal para saber que você gosta disso ou daquilo. Então, comunique. Na hora que acontecer, não vira a cara, não fica de bico, não sai reclamando para todo mundo. Entendeu? Vai lá e conversa com a pessoa, fala, pô, você fez isso dessa forma, não foi legal, não gostei, né? Porque isso, né, mexe com os negocinhos que tá aqui dentro que não é legal, né? Que é o limite emocional que a gente falou. Percebe? Então, eu sei o que eu tenho que comer, você não precisa colocar comida no meu prato. Né? Eu já passei da idade
que me davam comida na boquinha. Então, né, por favor, respeite. Percebe? Então, se comunicar, entendeu? E a manutenção dos seus limites, né? Então, ser consistente, né? E revisar, ajustar seus limites conforme necessários, né? Isso ajuda o quê? A mantê-los eficazes e relevantes para a sua vida. Simples assim. Tá? Então, seguir esses passos, pessoal. Seguir esses passos para quê? Para que a gente tenha limites realmente saudáveis. Para que a gente possa conviver em paz, em harmonia com as pessoas que fazem parte do nosso mundinho aqui. Desse mundinho que está ao nosso redor. Cheio de sistemas, como a gente falou na outra live. Quem não assistiu a live de sistemas, ó, assiste lá. Né? É bem show. Então, sistemas, né? Então, para a gente conviver em paz lá na empresa, né? Nossa vida profissional, né? No relacionamento, né? Com a família, com os amigos, na escola, sabe? Na rede social. Então, informar dos nossos limites, né? Fazer esse caminho para quê? Para que a gente consiga, né, realmente viver em paz. A Alice colocou aqui: proteger nossos limites é um ato de autorrespeito. Total. Total. Né? 100% autorrespeito. Que é o que eu estava falando, Liz, né? Em relação à pessoa não se respeitar. Porque é o que mais acontece. Né? Você não se respeitar. Manja, aquele negócio, ele não se dá o respeito. Por que eu tenho que respeitar ele? Né? Então, se dar o respeito, né? Dá atenção, o que é importante para você? O que realmente você quer para a sua vida? O que faz sentido na sua vida? O que te deixa bem? O que te faz sentir bem? E é legal, né, você dar atenção também a alguns limites que você se impõe, né, em relação aos outros, que é uma negação a você mesmo. Porque isso também acontece. Percebe? Eu não me permitir. Como a treinanda que eu falei, que não se permitia deixar as pessoas, né, falarem das qualidades dela. Então, percebe? E por esse motivo que é importante o quê? O autoconhecimento, você se conhecer, para entender, né, o que eu estou negando. Né? Quando eu não permito que as pessoas façam isso ou aquilo para mim. Né? Por qual motivo eu coloquei essa parede, esse limite? Por qual motivo que eu não permito aceder a um abraço ou dar um abraço? Cumprimentar, falar um bom dia para as pessoas. Por qual motivo eu não me permito? E é legal, porque às vezes você está negando algo. Você está negando algo da sua vida. E o negar aí que eu estou falando, pessoal, é você não se permitir receber aquilo. Então, o que você hoje não está se permitindo receber? Qual é o limite? Né? Isso eu vou deixar aqui para vocês levarem, né, para a semana toda aí. Se tiver alguma dúvida, se quiser conversar lá no direct, no WhatsApp, me manda mensagem lá e a gente conversa. Tá? Mas qual é o limite que você, né, depois de tudo que a gente falou aqui, qual é o limite que você percebeu aí, entendeu? Que você percebeu e que é uma negação. É algo que você não está se permitindo fazer por você. Que você não está se permitindo receber do mundo. Né? Então, o que você está se negando a receber? O que você está se negando a ter? E por qual motivo? Que você está negando isso que você merece tanto? E que tenho certeza que talvez faça a diferença na sua vida. Porque quando a gente fala de limites,
né? Às vezes tem aquele adolescente, aquela criança, né, que não permite que entre no quarto dele, né? Ele fica lá trancado o dia inteiro dentro daquele quarto. O que ele está negando ali? O que ele não está permitindo ali? Por qual motivo que ele está se isolando? Né? Que aquela adolescente está se isolando do mundo. E às vezes não é nem adolescente, pessoa adulta, se isolando do mundo. Né? Ela faz o básico necessário e vai se esconder. Sabe? E é importante você perceber isso em você e perceber isso nas outras pessoas. Naquelas pessoas que estão merecendo uma atenção especial. Tá? Para ajudar elas a sair dessa caverna. Falou, pessoal? E é isso. Então, dê atenção aos seus limites. Tornar esses limites saudáveis. Tá bom? E aqui a gente vai... Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Se tiver alguma pergunta, pode mandar lá no direct, pode mandar no WhatsApp. Beleza? E ficamos por aqui. Né? Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Né? E logo, logo tem surpresa. Que semana que vem já estou trazendo surpresa para vocês sobre os novos projetos. Falou, pessoal? Beijo no coração de vocês, abraços e expandam os seus limites e façam os outros respeitarem aqueles limites que são importantes realmente para vocês, que não são negações. Gratidão. Fiquem com Deus. Boa noite.